nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero complementar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando juntos aí a lição de número 12 da classe dos adultos, né? A classe dos adultos tem o tema geral desse primeiro trimestre, Aviva a Tua Obra. E a lição de número 12 vai nos trazer um assunto interessante de ordem doutrinária baseado no livro de Gálatas. Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, quando o tema da lição está assim: vivendo no Espírito. Né? É sobre isso que vamos aprender nesta oportunidade, ok? Vamos verificar o que diz o texto no capítulo 5, verso 19 do livro de Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas, e diz assim o texto, verso 19: porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Eis que são de Cristo, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é? Quando vamos fazer essa tratativa de uma lição dessa natureza, uma lição doutrinária, nós vamos observar que viver uma vida diária com Cristo e para Cristo é uma tarefa mais complicada atualmente. Geralmente tem a geração atual, aliás, tem uma grande facilidade para entrar em contato com alguns tipos de pecado, muito mais do que dos tempos anteriores, não é? Com a era da informação, internet na palma da mão, não é? Precisa de autocontrole total para que seja fiel ao Senhor, não é? Para acessar pornografia, basta clicar. Mentira, antes discriminada pela sociedade, hoje é uma ocasião, uma ação costumeira, né? E até incentivada, certo? Mudar até o nome, não é? E assim sucessivamente. Aparentemente, a missão de manter uma vida separada para Deus é muito difícil, né? Para nós, mas a própria Bíblia diz: a minha carne não habita bem algum. Romanos 7,18. O ambiente ao nosso redor não colabora para que tenhamos sucesso. Então precisamos lutar praticamente só nesse mundo perverso. Se não for o Senhor para nos guardar, não é? Mediante a nossa prudência, obviamente, não é? No capítulo 22, capítulo 5, verso 22, o texto diz assim: mas os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Então, esses adjetivos, tudo isso nós precisamos para manter uma vida para estar vivendo no Espírito. Algumas pessoas tentam, pelas suas próprias forças, se manter longe do pecado e das tentações, mas normalmente essas pessoas gastam todas as suas energias e finalmente acabam sucumbindo diante das pressões. Para manter uma vida em santidade, não contamos apenas com as nossas forças. Se dependêssemos somente delas, realmente não teríamos chance. Mas Deus nos ensina que precisamos viver segundo o seu Espírito. Somente vivendo direcionado por Ele, podemos fugir das tentações
dos pecados oferecidos no mundo, né? O foco não pode estar na nossa capacidade de manter um coração íntegro diante de Deus, né? Mas vivemos cheio do Espírito Santo, controlado por Ele. Viver no Espírito é ser controlado, né, pelo Espírito, como eu disse já na aula dos jovens, né? Mas o que é exatamente viver segundo o Espírito, né? Como é viver em Espírito? Como é que isso é possível, né? Vamos trabalhar aqui nas tratativas do tema da lição, a vida no Espírito, primeiro tópico. O segundo tópico é o confronto entre a carne e o Espírito. O terceiro tópico é o avivamento pelo fruto do Espírito, né? Então, quando vamos trabalhar nesse sentido, o dicionário Wycliffe, ele diz que no sentido ético que se faz referência à natureza carnal, a sua disposição no homem, né, que é propensa a pecar, e que é antagônica a Deus, né? E aqui tem uma série de textos, Gênesis, Romanos, Coríntios, Gálatas, Colossenses, Pedro, 2 Pedro, aliás, e 1 João. Então, esse é um uso importante para o cristão. A carne ou a natureza caída cobiça e guerreia contra o Espírito quando este opera através de uma nova natureza, né? Através de uma nova natureza. Vejamos então que resulta em uma paralisia ou derrota espiritual, né? Nessa condição é vencida da seguinte maneira: primeiro, aprendendo a distinguir entre as obras da carne e a obra do Espírito, percebendo pela fé que a natureza caída já está sob condenação, embora ela ainda não esteja removida, e, portanto, o Espírito Santo pode habitar, e de fato habita o crente, né? Terceiro, rendendo-nos e sujeitemo-nos na direção e orientadora do Espírito, direção orientadora do Espírito Santo, que é mencionado aí como andar no Espírito. Então, o Wycliffe ele define isso, né, na página 300, define assim na página 379 do seu dicionário, né, lançado aí pela CPAD nos anos 2006, ok? Algumas pessoas tentam pelas suas próprias forças manter-se longe do pecado e da tentação, mas normalmente essas pessoas gastam energia. Para manter uma vida em santidade, nós podemos ouvir, para manter uma vida em santidade, tem que viver direcionado pelo Espírito Santo. Viver segundo o Espírito é sujeitar os desejos da natureza, né, carnal ao direcionar o Espírito Santo e da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina em Romanos 8:7 que nossa natureza carnal tem desejos desagradáveis a Deus e que vão diretamente contra as orientações do Espírito, né? Deus quer que levemos paz, tenhamos paz. A natureza carnal nos incentiva a briga, a desejos de liberar perdão. O desejo de Deus é que liberemos perdão. A carne rancorosa, ressentida, não aspira isso, né? Não inspira, aliás, isso. Então, é preciso viver no Espírito para superar os desejos da nossa natureza carnal, né? E alcançar a realidade de uma vida separada para Jesus. Em Gálatas 5:17, Paulo mostra que há uma luta entre a carne e o Espírito. Em uma luta, o mais forte sempre ganha. Então, estejamos no Espírito para que sejamos vencedores e vencendo constantemente. Muitas pessoas dizem que não conseguem viver segundo o Espírito. Logicamente, a natureza carnal tem sido mais fortalecida no dia a dia, tem prevalecido nessa guerra interior, né? Para conseguirmos e vivermos segundo o Espírito, precisamos fortalecermos em Deus, né? Devemos seguir com uma rigorosa dieta de alimentação
vinda do Espírito e cortar os incentivos da carne. Podemos alimentar-nos através da oração e da leitura da palavra. Esses 3 itens, 3 elementos são capazes de deixar-nos preparados para vencermos a natureza carnal nas batalhas do dia a dia. Não há como manter a vida, uma vida separada, uma vida para Deus, sem se utilizar de 3 elementos, 3 instrumentos básicos aqui. A oração nos permite dialogar com Deus, através da leitura da palavra, podemos ouvi-lo, e com o jejum, que podemos ressaltar aqui que o Senhor é nosso maior desejo, né? E que desejamos, que temos fome de viver uma vida completamente entregue a Ele, né? E fortalecida no Espírito, nos tornamos capazes de resistir às tentações e vivermos nesse mundo uma vida separada para Deus, né? Como sal da terra e luz do mundo, testemunhando a respeito das boas novas de Cristo e vivendo a melhor que Ele tem reservado para nós nessa terra. Então, o comentarista ele vai trabalhar bem essa proposta, né? Ele trabalha aqui em Gálatas, propriamente dito, né? E nós vamos ver que no capítulo 5, verso 19, diz assim: os frutos da carne, né? Que inclui porfias, emulações, destrutiva, mas vão muito além. Onde existe comportamentos, existe a prova de que as pessoas não estão vivendo no poder do Espírito, né? Gálatas 5, versículo 16, 18, 22 e 23, mas está sendo aí instigada por Satanás e suas ordens. Então a carne expressa a imoralidade sexual na indecência, ou seja, prostituição e lascívia, não é? Na adoração a ídolos e no ocultismo, feitiçaria e os outros atos, como homicidas, bebedices, festas, xingamentos, extravagantes, né? Festas extravagantes, que é a glutonaria, mas ela não também se manifesta nesses pecados, né? Socialmente aceitos, como inimizades, iras, pelejas, decepções, heresias, né? E falsas crenças, até as invejas, né? É coisa de semelhante a estas que mostram aí uma lista de preparativos para uma lista, mostra aí uma lista representativa, aliás, e uma lista completa desses pecados, né? O espírito, ou a dúvida que Paulo, olha aqui, que Paulo se refere especificamente às obras realizadas pelo espírito humano, regenerando, ou as obras regularizadas pelo Espírito Santo. E o espírito humano, regenerado através da obra do Senhor, a obra vicária na cruz, né? E a realização também do Espírito Santo na vida do cristão. Então a analogia do fruto relembra o ensino de Jesus sobre a videira, as varas e a boa colheita. Porém, convém que aos cristãos lembrar que sem Cristo e sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Ponto. Isso é um ponto pacífico, não é? E assim principalmente. Então, no tópico da nossa lição, o comentarista ele no primeiro tópico ele coloca assim: a vida no Espírito, andar no Espírito. Como pode ser isso? Como pode ser isso, andar em Espírito, né? O texto proposto aqui, a Bíblia, o verbo andar tem um sentido figurado de viver experiência, praticar, não é? Conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andar em Espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Né? O anda em Espírito, que é maiúsculo no caso de Espírito, tem
significado espiritual muito elevado, né? Então levar esse negócio, ter uma vida cristã subordinada ao Espírito, subordinada na direção de Deus, subordinada às pautas e os ditames da palavra de Deus na Bíblia Sagrada, né? Então, pautada nos ditames da palavra de Deus é ter uma vida espiritualmente avivada, não é? Então, vejamos, porque andar em espírito. Por que andar em espírito? O crente deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir aí o desejo da natureza carnal. Então, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse, portanto, regras... Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse uma frase lá, escrevendo em Gálatas capítulo 16, ele escreve, mas em Romanos faz uma referência e diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o pecado, mas segundo o Espírito, né? Então, Paulo trabalha aqui a ideia, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? Por isso, andando no Espírito, o salvo tem a vitória sobre o império da morte e do pecado. Então tenhamos cuidado, né, para que não entremos em complicações. Temos que andar no Espírito, viver no Espírito e andar com o Espírito, né? No tópico do número 3, nós temos aí o confronto entre a carne e o Espírito, né? Carne e Espírito, como é que é isso, né? Esse termo espiritual é uma luta na vida do crente salvo, né? E a natureza, aliás, carnal, habitada por Adão, é alimentada pela concupiscência da carne, né? Então, ele se inclina para restaurar a pecaminosidade, né? Para estruturar a pecaminosidade criada pelo diabo, né? Pelo nosso adversário, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de si. Por isso, o apóstolo João escreveu, não temais, ameis o mundo, né? E assim sucessivamente. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne e a consciência é pesada, né? O amor do Pai está nele, portanto, o que há no mundo é a concupiscência da carne, então a concupiscência dos olhos e da soberba, né? Não é do Pai, mas do mundo, no contexto geral, ok? Então precisamos trabalhar conforme as propostas, né, que temos e conforme as habilidades que recebemos, né? Temos os dons que é natural, os dons natural, né? E assim sucessivamente. Então, quando a Bíblia nos aponta sobre essa necessidade do confronto entre a carne e o espírito, né? Então, temos aí o maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal é habitada em Gênesis, habitada em alma carnal, que é dada a Adão, e semelhante, é alimentada pelas concupiscências da carne, mas se inclina para as estruturas diz assim o texto, ele se inclinou para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe, né? Por isso o apóstolo João, aliás, escreveu dizendo, não amei o mundo e nem o que no mundo há. Os que amam o mundo, o amor do Pai não está nele, não é? E assim sucessivamente. Então, tenhamos cuidado com a nossa vida, tenhamos cuidado com a nossa vida material, para que possamos ser bem-sucedidos ali, aqui e além, ok? No segundo tópico,
nós temos, no terceiro tópico, ou melhor, nós temos um assunto primoroso, né? um pensamento muito interessante, ok? E assim sucessivamente. Vamos voltar para a aula aqui, tá certo? Vamos lá. Então, dentro desse contexto, nós vamos observar, deixa eu ver aqui, né? E nós vamos observar que no tópico de número 3, né? No tópico de número 3, nós vamos encontrar o avivamento pelo fruto do Espírito, né? Se tiver fruto do Espírito, sim, será revestido com dons, sim, é verdade, não é? Mas tem que estar em Cristo, tem que estar dentro dos ditames cristãos, né? E assim sucessivamente, ok? Depois nós vamos observar, eu acredito que observando todo esse contexto dos termos carne e espírito, né? Então a maior da vida do crente salvo é a natureza carnal, é dada por Adão, é alimentada pela concupiscência da carne, né? Pelo olhar altivo e assim sucessivamente. Depois nós temos o tópico número 3, que fala sobre o avivamento pelo fruto do Espírito, né? Então que Deus continue nos guardando, né? Existe 9 aspectos, né? Do fruto do Espírito. Nós vamos ver aqui na Bíblia o amor, caridade, que é ágape, né? O que mais, é mais que filantropia, né? Pois significa o verdadeiro amor com sinônimo de amor ágape. Então, o Deus de Israel Deus deu o maior amor no coração do homem, né? Gozo, que é chorar, e alegria introduzida pelo Espírito, né? E assim sucessivamente, certo? E o texto prossegue aqui e nós vamos encontrar um subtema assim: contra o fruto do Espírito não há lei, não é? Contra o fruto do Espírito não há lei. Então a condição de Paulo aqui sobre essa suspeita ele trabalha aqui sobre longanimidade, que é macrotomia, paciência de suportar os adversários, efeito de outros, né? A benignidade, que é stoistones, que é a qualidade de quem é benigno, claramente pecador, e bondade de Agatha, né? E podemos referir-se aí que Deus é bom constantemente, né? Deus é bom em todo tempo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Então, andar no Espírito na vida de hoje, andar no Espírito na Bíblia, o verbo andar tem um sentido figurado de viver experiências, viver a experiência de pecar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, irmãos, então nós podemos observar aqui sobre o Espírito de Deus, né? E esse confronto contra a carne, ok? Mas nós vamos ver as obras da carne, tem no termo grego é sarke, que é a cama. Glória a Deus. Então ele trabalha no tópico de número 2, o confronto entre a carne e o Espírito, e depois o comentarista finaliza sobre o avivamento pelo Espírito Santo, né? O avivamento pelo seu Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus, né? Então nós vamos observar que os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito, dons, frutos de níveis diversos, né? Então, vamos ver o avivamento e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, dons, frutos, Espíritos são características essenciais para a vida e o caráter cristão, né? O uso dos dons espirituais sem prática, no fundo, sem prática no futuro, né?
o futuro era tenebroso para uma vida de caráter, o uso dos dons espirituais sem prática, não é? Sem prática, ou seja, sem prática do Espírito Santo, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo, né? Todos querem fazer isso, todos, né? E o Espírito não tem característica essencial para viver ou entoar o que esteja perto, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Então, os dons do Espírito são características essenciais para uma vida de caráter e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem prática do fruto pode ser apenas uma demonstração de egoísmo ou exibicionismo, né? Nem todos os cristãos são portadores de graças espirituais, mas nem todos são, mas todos devem experimentar aí e testemunhar quanto o fruto do Espírito em nossas vidas. No cristão não pode, no momento, o cristão não pode dar um bom testemunho sem identidade do fruto do Espírito. Então, identidade é uma base peculiar para a firmeza e a consistência da fé. Então, os 9 aspectos do fruto do Espírito são, na Bíblia, amor, caridade, são 9 aspectos: fé, gozo, gozo no Espírito Santo ainda, e longanimidade, paciência para suportar as adversidades, que são muitas, não é? E assim sucessivamente. Então, podemos observar que em toda a leitura, em todo o contexto da proposta bíblica, não é? E o comentarista trouxe aqui na revista fatores interessantes sobre essa comunhão, sobre essa doutrina, né, de se abster das carnes sacrificadas a ídolos e assim sucessivamente. Então, os 9 dons, o fruto do Espírito, né, nós vamos observar que contra o Espírito Santo não há lei, contra o Espírito Santo não há lei, certo? Pelo contrário, ele é o ápice da lei, certo? Ele é quem coordena a lei. Então, podemos observar que aqui podemos ver que dentro desse auxílio teológico, aliás, precisamos trabalhar com mais afinco, não é, para ser fiel ao Senhor, para receber de Deus as promessas e o nosso galardão. Contra o fruto do Espírito não há lei, é a conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito, que é impressionante. Ele, de modo geral, informa estrangeiros também e que possamos aí caminhar, né, com Cristo e estar em deixar nossas paixões e concupiscências de lado, esquecer isso, jogar no mar do esquecimento e vamos partir para frente, cheios do Espírito, só vivendo no Espírito também andemos no Espírito, né? E assim sucessivamente. Então, podemos observar que dentro desse compêndio de informação, né, nós temos aí informações sobejas para o nosso aprendizado durante esse trimestre, né? Então, está se findando, ainda falta mais uma aula, né? Logo estará se findando já com a nova aula, né? Ou seja, a nova revista da Escola Dominical, ela passou, né, por uma roupagem. E assim sucessivamente. Então temos dentro desse contexto dos frutos do Espírito, mas todos devem experimentar, testemunhar os novos aspectos aí que temos sobre os frutos do Espírito, né? E contra o fruto do Espírito não há lei. Então a conclusão de Paulo lá na questão da configuração, da conclusão de Paulo entre o futuro e o Espírito, né? Que podemos observar que é impressionante ele afirmar de modo incisivo, categórico, contra essas coisas não há lei, né? Que coisas, né? Que coisas. Ou seja, eles tomaram o caminho assim, ok? Então precisamos entender
a vontade de Deus para a nossa vida, para que possamos fazer conforme tudo que Ele apraz. O uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas, né? Práticas indissolúveis. Então vejamos que essa expressão moralidade sexual ou indecência, prostituição, lascívia no caso, né? Na adoração de ídolos, na adoração a ídolos, no ocultismo e outras coisas mais, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar que a carne se expressa na imoralidade sexual. No entanto, podemos observar que todo esse contexto da obra do Espírito, né, a carne se expressa na moralidade, né, tipo, o Espírito de Deus, ele vai conversando, vai trabalhando e vai fazendo as coisas paulatinamente para que tenha fruto, que tenha resultados, né, e que possa contextualizar com tudo que a Bíblia aponta para a nossa vida cristã, certo? Então, glutonaria, bebedice, mas a bem se manifesta nesses pecados socialmente aceito como inimizade, iras, pelejos, dissensões, porfia, né, heresias e assim sucessivamente, né? Então, podemos observar que todo esse compêndio de informação doutrinária que Paulo colocou dentro desse contexto em Gálatas capítulo 5. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa em nossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.